principais fatos que ocorreram no ano relacionados à economia você confere aqui, na retrospectiva 2013 do Entendendo Economia. Vamos começar falando do desempenho das duas maiores economias do planeta, comparando com o desempenho do Brasil. A China teve um crescimento do PIB no primeiro trimestre de 7,7%, no segundo trimestre 7,5% e no terceiro trimestre 7,8%, superando os últimos 3 trimestres que houve de desaceleração. Os Estados Unidos cresceram 1,1% no primeiro trimestre, 2,5% no segundo trimestre e 3,6% no terceiro trimestre, mostrando uma tendência de alta e mostrando que os Estados Unidos estão retomando o caminho do crescimento. Já o Brasil cresceu 0,6% no primeiro trimestre, 1,8% no segundo trimestre e menos 0,5% no terceiro trimestre. Esse resultado negativo no terceiro trimestre já era esperado, porque no trimestre anterior ele cresceu a uma taxa muito alta, 1,8%, o que indicava que depois ele teria uma quedinha, só que já se espera para o quarto trimestre uma recuperação na ordem de 0,5%, 0,6%, mostrando que a tendência da metade do ano de 2012 até agora é de um crescimento e de um fortalecimento desse crescimento na economia. Lembrando que é importante diferenciar o crescimento da China e dos Estados Unidos com o do Brasil. China e Estados Unidos medem o crescimento da sua economia de maneira anualizada, ou seja, eles pegam o crescimento do trimestre e calculam como se fosse o crescimento do ano inteiro. O Brasil não. O Brasil ele calcula o crescimento da economia baseado no trimestre anterior. Então o resultado do crescimento econômico do Brasil ele vai ser, em média, quase sempre inferior a desses outros países, porque aqui não é anualizado. É baseado de trimestre em trimestre. No dia 2 de abril foi promulgada a PEC 72, a famosa PEC das domésticas, que iguala os direitos trabalhistas dos trabalhadores em geral com o dos direitos trabalhistas dos trabalhadores domésticos. Houve um rumor na época de que isso iria aumentar enormemente a taxa de desemprego entre os trabalhadores domésticos e também que aumentaria a clandestinidade, porque a carga tributária sobre o patrão aumentaria, os custos ficariam altos e seria desvantajoso para ele continuar pagando um salário todo adequado para a lei. Isso se mostrou um pouco falho, não houve esse desemprego enorme que foi previsto por algumas pessoas. Só para a gente ter uma ideia, em setembro foi medida a taxa de desemprego dos trabalhadores domésticos, que era de 10,6%. E a taxa de desemprego dos trabalhadores das outras categorias era de 5,4%. Está certo que está alta a porcentagem de desemprego no meio dos trabalhadores domésticos, mas ainda assim não é aquela alta absurda que estavam prevendo. No dia 16 de maio foi votada a MP 595, ou MP dos Portos, que substituía uma lei de 1993 que regulamentava o setor portuário. Essa lei ela foi bem vista entre as pessoas que defendem a modernização dos portos, uma maior agilidade e uma maior facilidade para você ter portos privados. Recentemente, há algumas semanas, o governo federal autorizou a instalação de 5 portos privados construídos com verba do setor privado, um em Niterói e outro em São João da Barra, ambas cidades do Rio de Janeiro, um no Guarujá, um em Santos, que são cidades de São Paulo, e um numa cidade chamada Porto Belo, em Santa Catarina. Em 2013, o Brasil também foi palco de grandes eventos internacionais. Um deles foi a Copa das Confederações, que aconteceu do dia 15 a 30 de junho e movimentou o equivalente a 670 milhões de reais direta e indiretamente.
E outro grande evento internacional que aconteceu, só que apenas no Rio de Janeiro, foi a Jornada Mundial da Juventude, o que ocorreu do dia 23 a 28 de julho, que estima-se que movimentou ainda mais que a Copa das Confederações, um valor de aproximadamente 1,2 bilhão. No dia 18 de outubro houve um grande incêndio no armazém de açúcar no Porto de Santos, em São Paulo. Queimaram cerca de 180 mil toneladas de açúcar. Após a notícia do acidente, o preço do açúcar chegou a subir mais de 6% no mercado internacional, o que reflete a grande importância que o Brasil tem na produção mundial do açúcar. No dia 21 de outubro, foi realizado o maior leilão da história do Brasil. Foi o famoso e polêmico leilão de Libra. Quem venceu o leilão com a proposta de explorar o campo de petróleo de Libra foi um consórcio formado 40% pela Petrobras, 20% pela Shell, que é inglesa, 20% pela empresa Total, que é uma empresa francesa, 10% pela empresa CNOOC e outros 10% pela empresa CNPC, que são ambas empresas estatais chinesas. A parcela de óleo que a União ficou foi a de 41,65%, o mínimo exigido no edital. Não houve muita concorrência no leilão porque foi só um lance dado, que foi justamente o lance oferecido por esse consórcio. E eles pagaram bônus de 15 bilhões de reais pela área a ser explorada. O ano de 2013 teve também a menor taxa Selic da nossa história. Seguindo as últimas mudanças no final de 2012, o começo de 2013 manteve também a taxa Selic em 7,25%. Mas logo depois, com a inflação mais alta, essa taxa foi sendo aumentada pelo Banco Central, até chegar no dia 28 de novembro a taxa de 10%. A inflação começou o ano bem forte. Em janeiro registrou 0,86%, provavelmente o maior índice do ano. Eu digo provavelmente porque ainda não foi divulgada o resultado da inflação de dezembro, mas é muito improvável que ela vá passar da taxa de janeiro, que foi de 0,86%. Essa taxa ela foi caindo até chegar a julho, que foi onde se registrou a taxa mais baixa, de 0,03%. Isso é normal, porque em julho é época que tem a menor quantidade de festividades, menos feriados, menos datas comerciais. De julho até novembro foi verificada uma aceleração. Em novembro, que foi o último resultado divulgado, a inflação brasileira estava em 0,54%, a taxa de novembro.